investigando discos voadores com os pés no chão, depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje a gente está com mais um vídeo extra aí, é um documentário produzido aí pelo Aemundo de 1998 e ele tem justamente esse título, Investigando Discos Voadores com os Pés no Chão. Este documentário da série Os Novos Exploradores é apresentado por Bill Kurtis. E é interessante que a gente tenha a participação aí de vários ufólogos conhecidos, inclusive a gente tem a participação de algumas figuras polêmicas, né? Alguns pesquisadores polêmicos, como o mexicano Jaime Maussan. E também temos a participação de céticos, como o Philip Klass, né, que é bem conhecido aí da ufologia mundial. Além de casos estrangeiros nesse documentário, nós teremos aí também a participação com alguns casos que ocorreram no Rio Madeira, em Rondônia, então no Brasil, tá imperdível. Se você gostar desse vídeo, depois você clica no joinha e é importante que você deixe aí os seus comentários. Antes da gente ver o documentário, eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e divulgue à vontade aí o nosso canal para os seus amigos. Então, sem mais delongas, vamos ver esse documentário. Yo miré, não queria mover-me nem respirar. Ele foi e voltou ao mesmo tempo, assim uma distância de uns... Relatos chegam de todas as partes do mundo. Ali mais forte, não é extrema. Aí eu parei o carro. Aí a luz começou a piscar. There were red lights, yellow lights and white lights. Todos contam a mesma história. Que objetos voadores não identificados estão sobrevoando o globo. Equipados com câmeras de vídeo, os atuais observadores do céu apresentam outro nível de provas sobre visitantes extraterrestres. Mas o que eles estão vendo realmente? Os Novos Exploradores. Olá, sou Bill Kurtis. Todas as semanas, todos os meses, a televisão nos traz uma nova história sobre objetos voadores não identificados. Às vezes, os OVNIs são luzes brilhantes. Outras vezes, discos incandescentes. Há relatos de esquadrilhas de naves espaciais e frotas de esferas luminescentes, e todos sempre acompanhados de música fantasmagórica. As histórias alimentam a curiosidade no mundo inteiro, e é muito fácil ser envolvido. Sabemos, pois, neste episódio de Os Novos Exploradores, também nos tornamos testemunhas deste mistério dos céus. Percebemos quão encantadora pode ser a perspectiva de visitantes alienígenas e por que tantas pessoas simplesmente não querem saber a verdade sobre o que estão vendo. Investigando discos voadores com os pés no chão. Nas profundezas da floresta tropical amazônica, a civilização avança enquanto fazendeiros derrubam a mata. Com um machete e um fósforo, eles vão abrindo caminho rumo ao centro distante do Brasil.
À noite, a paisagem desaparece em um negror profundo, muito familiar às pessoas daqui. Muitos caçam no escuro. Eles conhecem o céu noturno. Assim, há 2 anos, quando olharam para cima, perceberam estar vendo algo muito incomum. Aí vem piscando, né? Piscando e vinha, a gente ficava... Out of nowhere, this blinking light appeared. We started to run because it was coming towards us. When we got to the fence, it went out. It was this big. Não conseguia dormir e abrir a janela. I couldn't sleep, so I opened the window, and I was looking at the sky. Suddenly, I saw some lights. I thought the lights were so high and so different that I started to look closely. Then it started to move, and I thought maybe it was an airplane. That ball came and passed right over the house, and it was not an airplane. Eles não foram os únicos. Pela vizinhança, muitos viram as luzes. Mas ninguém chamou as autoridades. O interesse do governo é algo que precisam evitar, sobretudo os lavradores que derrubam a mata. Portanto, ninguém soube das histórias. Mas a mais velha das filhas é casada com um boliviano que trabalha nos Estados Unidos, Gunter Caldamontes. Quando ele soube das aparições, trouxe uma câmera de vídeo. It was a round thing with a bright light, and it stood there for about 6 minutes and a few seconds. That's what I captured on film the first time. A fita revela uma luz silenciosa no céu, acima da árvore mais alta. Foi o suficiente para despertar a minha atenção. Então decidi ir ao Brasil e utilizar essa visão para investigar a popularidade mundial dos OVNIs. Dizem que a cada 3 segundos, alguém em algum lugar do mundo vê um objeto voador não identificado. Bruxelas, 1991. Foi relatada a visão de uma nave triangular sobre a Bélgica. Um homem em seu jardim registrou 4 luzes misteriosas que se moviam pelo céu. Stuttgart, 1993. Um turista andarilho grava um estranho objeto na zona rural da Alemanha. Flórida, 1995. Luzes no céu noturno parecem uma nave-mãe guiando naves alienígenas menores. São 4, compadre. São 5. De todos os relatos, um dos mais espetaculares parece vir do México. Tudo começou em 11 de julho de 1991, durante um eclipse solar total. O melhor lugar no mundo para assisti-lo era a cidade do México. Logo após 1 da tarde, milhares de pessoas dirigiram seu olhar para o céu. Muitos tinham levado suas câmeras de vídeo, mas alguns registraram mais do que um eclipse solar. Um objeto em forma de disco no céu. Os relatos da visão estranha atraíram a atenção de Jaime Melson, um repórter de televisão. There were many people in the streets watching to the sky, and many of them with a video camera in their hands, and many of them were able to record exactly the same thing in different places, even in different cities. For that reason, some investigators in the US didn't believe that this was true. It could be probably the star Venus or something like that. But we found other videos that prove that this object can move. And if this object moves, then it's not a star, it's a UFO. Melson queria mais provas e fez uma solicitação através da TV para que as pessoas enviassem suas fitas. The people identify me as a media man, and they kept me sending me videos, good, bad. Some of them could be airplanes, some of them could be another explainable things. But many of them, you don't know what they are. You have videos with 20 objects, 30 objects, 50 objects making figures in the sky. And I decided that I had to investigate this with objectivity, and I had to say the truth every time. I can be wrong, but I cannot lie. As aparições no México vieram em um momento em que as pessoas pareciam estar consumidas pela ideia de que alienígenas estavam visitando a Terra.
De programas de televisão e de filmes a livros, revistas e sites da internet, o mistério dos OVNIs está invadindo a cultura popular. Are we alone in this world? Or do we have company? Visões são relatadas em noticiários locais. It looks like just a bright light, but it's real big, and it's something I've ever seen before. The only time I observed in the sky when I arrived was a bright, looked like a star in the sky. Uma pesquisa descobriu que quase a metade da população americana acredita que OVNIs já visitaram a Terra. Milhares afirmam terem sido abduzidos por eles. A ideia circula há 50 anos, mas atualmente está atingindo uma maior aceitação. E cada vez mais perdida nos artigos de jornais, nos programas de televisão e mesmo em noticiários, a voz dos céticos. Pessoas como Philip Glass. Engenheiro, ele escreve para a revista Aviação e Tecnologia Espacial há 45 anos. Nesse período, investigou dezenas de visões de OVNIs, trabalhando para provar sua versão da verdade acerca dos OVNIs. In 50 years, more than 50 years, we have thousands, tens of thousands of UFO reports, but we do not have one piece of scientifically credible physical evidence. And in fact, if there were any credible evidence, there would no longer be a mystery. The world's greatest scientists, the world's great astronomers would stop looking through the Hubble telescope, so to speak, and become UFO believers. Quando os novos exploradores voltar, vamos atrás de nossos próprios OVNIs, viajando para o Brasil e para o México e levando conosco a perspectiva de pessoas que levantam uma hipótese ousada. Que coisas terrenas podem estar por trás de tudo isso. Você está assistindo em Os Novos Exploradores, investigando os discos voadores. Após o eclipse de 1991, as pessoas no México continuaram a observar o céu à procura de OVNIs. E havia um lugar onde os objetos pareciam se concentrar. Acima da cratera de um vulcão inativo chamado Popocatépetl. Houve relatos sobre a presença de OVNIs circulando o vulcão, às vezes descendo dentro dele. E então, após 500 anos, o vulcão começou a soprar. Para muitos, devia haver uma conexão. O jornalista de televisão Jaime Melson rastreou os relatos. We received many reports from people in the state of Puebla, and we even received some videos from that area, very close, near to the volcano. We went there to investigate what was happening. We found in February 1992 that the volcano had become active. I don't know if that's a coincidence. It could be a coincidence, but the real and the truth is that there were UFOs with a volcano that became active exactly at that moment. Isso contribuiu para aumentar o mistério das visões. E hoje, em Puebla, as pessoas que se autodenominam observadores do céu mantêm as câmeras apontadas para o alto. Ao registrarem alguma coisa, eles mandam a fita para Jaime Melson. A doutora Soledad de la Peña é uma pediatra que já realizou 500 gravações de OVNIs. Normalmente, por lo menos en Puebla, lo que se observan son como pequeñas esferas. I normally see, like in Puebla, small spheres during the day. Sometimes they're fixed on the same spot for 2 or 3 hours at a time and disappear while on camera. Sí, yo iba siguiendo ese. Concepción Muñoz Esfaragosa já viu mais de 1000 objetos não identificados no céu. Este é um dos mais comuns, esferas no céu. Às vezes movem-se juntas, às vezes sozinhas. What do you think they are and what are they doing? Bueno, pues yo siempre he dicho que
Well, I've always said that I can't be certain that they are extraterrestrials because I haven't seen the crew who operates it. But they are not from this world because an airplane would plummet if it were to stay perfectly still. In a helicopter, you can hear its blades swirling. Disseram-me que era fácil ver os objetos, especialmente em um dia claro. Portanto, eu os acompanhei à área de observação para esperar. We ought to be able to see something if it's up there. Entonces, normalmente es de la Malinche hacia la presa, ¿no? Realmente não demora muito até que vejamos algo se mover rápido pelo céu. You see it? Yeah, she's seeing that with the binoculars now. Oh yeah, there's another one. And another one, yeah. Hay mucho, qué bárbaro. Yo creo que sabes que tenemos que hacer. Não pude identificar o que estava vendo. Os objetos se moviam muito rápido. Mas em meia hora, exatamente como os observadores do céu de Jaime Merson, pudemos registrar uma grande quantidade de imagens de coisas que não podemos explicar facilmente. Em parte, isto é o que caracteriza o fenômeno dos OVNIs, a enorme quantidade de visões. At this moment, after 6 years of the investigation, I am convinced that something is going on in Mexico, something that can be proved with the reports of many, the videos, and the photographs. There are many incredible photographs of UFOs where you can see the chip right there. I mean, with no possibility of mistake. That's why I believe the scientists should look very careful with an open mind, just with an open mind, to see what is happening here. Há 6 anos, Jaime Merson era um repórter investigativo para a televisão da Cidade do México. Hoje é uma celebridade quase que exclusivamente identificada com os OVNIs, que regularmente faz palestras sobre visões dos observadores do céu. The material that I'm going to present to you today has already been seen in many cities throughout the world, because it is truly considered that Mexico is becoming the center of extraordinary activity of UFOs that we consider to be extraterrestrials. We consider this, thanks to the evidence, to herald the coming of a possible encounter with other intelligence very soon on planet Earth. And possibly Mexico will be the place, the first place, where this encounter occurs. Es el video de Puebla, grabado por la familia Bretón, Pardo Bretón. Os vídeos cobrem 6 anos e chegam de todos os cantos do mundo, gravados por pessoas comuns. Tenemos la comparación entre ambos. Dizem que para fazer afirmações extraordinárias, há que se ter provas extraordinárias. Para muitos, essas imagens são as provas. Mas para outros, são apenas imagens distantes e sem foco. O tipo de coisa que poderia ser explicada se os investigadores se concentrassem em explicações comuns. É o que Philip Glass tem feito por 32 anos. If my TV set doesn't work and I take it into a repair, a maintenance man, I expect him to look for prosaic, down-to-earth explanations. I would be very disappointed if he looked at the TV and without any testing said, oh, there must be evil spirits inside your TV. In other words, the way of science, the way of engineering, the way of a good automobile mechanic is to look for earthly, prosaic explanations, and so this was what I began to do. And to my surprise, I found that I could find prosaic explanations. Glass descobriu que a imensa maioria dos OVNIs pode ser explicada. Verão de 1951. OVNIs discoides que pareciam voar em formação foram explicados como sendo pássaros com o sol refletindo em suas penas brancas.
Outono de 1967. Ao amanhecer, oficiais da polícia de Georgia perseguiam uma luz vermelha brilhante em forma de uma bola de futebol. Mais tarde, percebeu-se que os policiais estavam perseguindo o planeta Vênus. Ainda hoje, 1 de cada 3 relatos noturnos de OVNIs, na verdade, se trata de uma estrela ou de um planeta. Verão de 1997. Um homem em Connecticut vê uma espaçonave com luzes piscando. Depois, um amigo seu fica embaixo da luz e lê: Oficina do Anthony. Orçamentos grátis. Em uma investigação em 1.300 relatos de OVNIs, 1/6 se revelou ser de propagandas em aeroplanos. As outras visões não são tão simples. Junho de 1969, perto de St. Louis, Missouri. 2 pilotos de uma companhia aérea e um piloto de caça militar relatam ter quase colidido com uma esquadrilha de OVNIs. 6 metros de comprimento, feitos de metal refletivo. What it was a meteor fireball on a horizontal trajectory, which is quite rare. And as the meteor enters the atmosphere at very high speed, it ionizes or electrifies the air, leaving this luminous object that the pilots assumed was a metal craft reflecting the setting sun. A very logical deduction. Se a maioria dos OVNIs pode ser explicada, qual será a explicação para a luz acima da floresta tropical brasileira? Continuaremos no rastro dos OVNIs ao voltarmos com Os Novos Exploradores. Você está assistindo em Os Voadores, investigando os discos voadores. Nosso destino é uma pequena comunidade rural nas cercanias de Porto Velho, na fronteira do estado de Rondônia, Brasil. O céu está sempre escuro, mesmo ao meio-dia. O sol obscurecido pela fumaça produzida pelas queimadas na floresta. Chegamos lá no final de agosto, seguindo relatos de que OVNIs foram vistos acima da estrada à noite. Há um ano, o primeiro vídeo registrou a luz acima da floresta. E desde então, mais luzes foram vistas. A aldeia fica às margens do Rio Madeira, no oeste do Brasil. Dizem que um dia esta área será o centro da distribuição de mercadorias. Mas hoje, sua ocupação é esparsa. As florestas ainda estão cheias de jaguares e nos disseram que na água vive uma sucuri gigante. Apesar disso, o assunto dessa área aparentemente tão distante e subdesenvolvida é um tópico muito popular de um mundo moderno e ultra-tecnológico. Eu estava lá. OVNIs. Miramos assim allá. Essa árvore? Atrás. I was over there. My sister and I were looking that way, and we saw something through the trees. If it was coming out of the trees and moving like this. Assim. E separou, e assim. Eu mirei. And we can see the reflection of the lights because it was dark out and we were just amazed. E creio que foi para allá. It moved toward the back, and you look and suddenly it wasn't there. And you feel hypnotized by the sight. How many times have you seen it? 3 vezes. 3 times. What do you think it is? No começo eu fiquei com medo, assustada. In the beginning I was afraid, scared. Eu
I even had a dream that they had already invaded Earth. I think that they are the extraterrestrials because it is not an airplane or a helicopter. There is never any noise. What do they and what do you think it was? Well, it's hard to explain. It's some kind of a craft. I have to assume it's an aircraft because it's in the air. The night was very dark and no noises at all except the crickets. So I have to assume they have a silent movement because there was no sign at all. It's not a helicopter because you could hear the blades. It was a helicopter. Pedimos que desenhassem o que tinham visto. Isso aqui é as luzes. Os desenhos eram incrivelmente parecidos. O tipo de discos voadores comuns que as pessoas descrevem há anos. Os céticos argumentam que frequentemente essas imagens são resultado da influência da mídia, que os relatos dessas visões quase sempre geram mais visões. Mas isso pode se aplicar aqui? Aqui. Este é um local que parece ter pouquíssima interferência do mundo moderno. Muitos sequer possuem eletricidade. E as pessoas vivem sem coisas que para nós são normais. Mas ao conhecermos melhor a aldeia, descobrimos que há um elemento da vida moderna que algumas pessoas possuem. Televisão. Alimentada a bateria. E assim como nos Estados Unidos, a televisão nos traz relatos de contatos com alienígenas. Será que tantas imagens intrigantes não passam de fraude? Ou são mesmo coisa de outro mundo? Bandeira do Sul, Varginha. E quando se trata de OVNIs, não é preciso conhecer a língua para entender as histórias. Uma nave linda, mas linda, um espetáculo de... Ele não corria assim, ele ia assim, cada vez mais ele ia abaixando e era bem... A gente via mais ou menos um aparelho assim. E ele veio para sair aqui, deu de soco comigo. Em uma das cidades, as pessoas afirmam ter visto alienígenas vivos. Em outra, há uma proposta de construir uma pista para a aterrissagem de naves espaciais. Para os céticos, os relatos contínuos e não contestados dessas visões pelo mundo inteiro explicam a enorme popularidade dos OVNIs. Television is a very pervasive influence. So, if television and television producers, most of them, seek to present the public with only one side or a very biased treatment of the UFO question, it's hardly surprising that they have convinced many people. Pois é, certo pensar que já televisão aqui é duas, certo? A influência da televisão em uma aldeia isolada no Brasil é inegável. Quando uma das mulheres viu a luz, pensou imediatamente que ela e sua família seriam levadas por alienígenas. Aí a luz começou a piscar. The light started to blink, and it started to move from over there. E eles vão entrar, meu filho, fecha a janela. I told my son to close the window. Aí fiquei a noite toda. Then I stayed up all night scared. Were you afraid of being kidnapped? Eu tinha medo que me levasse, porque uma vez passou no Fantástico. I was afraid they would take me because once I saw on Fantástico, a TV show, that they went to a ranch, took him in, and returned him a few days later. A primeira vez, aí eu pedi pro meu marido e meu filho ficar tudo perto. Then I was afraid. Eu não queria ficar sozinha, nem sozinha. The first time I asked my son and husband to stay close to me, so they would take all of us. I didn't want to go alone. Foi de vir, sabe, desse dia. Após ouvir muitas histórias da luz sobre a floresta, chegou nossa vez de tentar ver alguma coisa. Viemos até aqui por causa de uma visão, entre milhares de relatos que surgem todos os anos. Viemos sabendo que a imensa maioria dessas visões pode ser explicada. Mesmo assim, observamos e aguardamos com uma tremenda ansiedade, cercados pela floresta escura. My God, there it is. What? The thing is moving. Where? Nosso cinegrafista é o primeiro a perceber o ponto de luz, como Gunther Caldamontes descrevera. Uma luz silenciosa movendo-se pelo céu um pouco depois da meia-noite. I can't go in any tighter. It's pulsing. É atordoante pensar que pode ser de um outro mundo.
Queremos acreditar. Investigaremos essa possibilidade quando voltarmos com os Novos Exploradores. Oh, it just went out. Right? There it is again. It's going through the trees. No, it's right in the trees, on the tree line. Você está assistindo em Os Novos Exploradores, investigando os discos voadores. Exploradores, investigando os discos voadores. Para os moradores desta aldeia brasileira, é fácil acreditar que a estranha luz no céu é a prova de uma nave extraterrestre. Mas para um punhado de pessoas que investiga OVNIs a partir de uma perspectiva cética, tais visões são insuficientes como prova. Em Tucson, no Arizona, o cético James McGahey pesquisou dezenas de visões de OVNIs. There is no evidence today that's credible as far as an extraterrestrial spacecraft visiting the Earth. Lots of evidence of people seeing lights in the sky. But a light in the sky is a long way from a spacecraft from another world. It's a light in the sky, that's all it is. How much does this weigh? It weighs about 4,000 pounds, but it's in perfect balance, so you just move it by hand. You just push it. McGahey é um astrônomo amador e dá aulas de astronomia em uma escola comunitária em Tucson. Há 8 anos, construiu seu próprio observatório, equipando-o com um telescópio de 60 centímetros, um olho poderoso apontado para o céu. O observatório está no centro do território dos OVNIs. O sudoeste americano é o local de inúmeros e famosos relatos de visões de OVNIs. Mas em 17 anos observando o céu com um telescópio poderoso, James McGahey nunca viu nada que considerasse incomum. Astronomers rarely, if ever, see a UFO, and it's because they know what they're looking at when they look at the sky. Lots of strange things happen in the sky at night, particularly at night, and most people don't know what they are, and so they can be easily mistaken for something that's strange and unusual, whereas someone that has a little knowledge of the subject can easily explain what it is. Na sala de controle de seu observatório, McGahey nos mostra vários objetos misteriosos no céu e que para ele nunca envolvem nada de alienígena. This is the debris from the star that blew up in 1054, at least it's viewed from Earth. So the star, the star literally blew itself to pieces. This single star was as bright as 20 billion stars for a few weeks. De acordo com McGahey, visões recorrentes de OVNIs como as do México e do Brasil são causadas por um tipo de histeria coletiva. Com a divulgação dos relatos, quase tudo que voa parece ser uma nave espacial alienígena. Mas nos últimos 50 anos de notícias de OVNIs, um outro elemento ajudou a alimentar a paranoia: as fraudes. No México, há uma imagem que muitos consideram uma falsificação. Mostra um objeto em forma de disco sobrevoando a cidade do México em plena luz do dia. Foi enviada a Jaime Melson anonimamente e ele suspeita ser um trote, mas não tem certeza. We have many other witnesses, 11 more, many of them little kids, but we have adults too, and all of them say the same story. If this is real, Bill, then we don't have more questions around this. If that is real, they are here, they are coming down, something is going to happen soon in Mexico. But I am very skeptical and careful. I am really trying to do a complete investigation, a professional investigation, to have all the answers possible. Para pessoas como Melson, é difícil dizer quando uma foto de um disco voador é falsa, pois nunca foi tão fácil criar uma fraude. Com um computador pessoal e um programa simples, James McGahey pode fazê-lo em minutos. So now you have the original image. This is just a photograph of that's on the string. Yes, a photograph of a disc, a model somebody has built with a string holding it there. Right, it's in the air. And you're shooting it against the sky. Shooting against the sky, because I'm going to put it in the sky. You have to think about this ahead of time. And then what you can do is you can simply come in and take out
the string, you can just erase it. Whoops. Erasing the string digitally or right on the screen. Right. And then once it's all erased, then what you do is you go in and cut it out. Then what you wind up with is an image that you can then superimpose. Right, this is what you wind up on with. Another picture. Right, here you've got the cutout image. It's just a UFO. Then you can take this image and simply move it into wherever you want it. Make it larger. Right, make it larger, or distort it, or whatever. And then you can print it out, and here Right. is your final image. Right. A saucer hovering over the Grasslands Observatory where you were. Exactly. And a beautiful picture, I may say. And everything is in sharp focus, perhaps a little too sharp focus. Well, actually, what you can do is simply come in here and put a little bit of noise in this so it's not quite so sharp. So you have created a hoax. Yes. Now, is that what we're seeing on a lot of the photographs that are being submitted to us? Yes, absolutely. Living proof that this... Absolutely. We see a lot of hoaxed photographs. Now, people, when they see UFOs, they see a variety of things, but most of the time when people see UFOs, they're not lying or creating hoaxes. They're simply seeing bright lights in the sky, various phenomena, balloons, planets, other bright lights in the sky. Those aren't hoaxes. But when you see a sharp image of a photograph of a disc-shaped type of object, these are hoax photographs. Será este disco sobre o México uma falsificação? É possível. Se for, ele se junta a uma ilustre coleção de OVNIs falsos. De acordo com McGay, esse suposto OVNI não passa da tampa da lente do fotógrafo arremessada na paisagem. Esta nave espacial de aspecto misterioso é apenas um botão colocado sobre uma foto aérea. Isto é um aspirador de pó com bolas de ping-pong grudadas. Este disco, que apareceu na capa da revista mexicana OVNI em 1993, mostra outro disco voador sobre a cidade do México. Na verdade, este foi criado por um grupo de céticos, liderado por Mário Mendes Acosta. We bought a couple of lemon meringue pies. We took out the pie, we took the plates, we pasted them together, we tied a string to the top, and we hang it over a roof. We took several photos of that UFO. We sent that photos to a UFO magazine in Mexico, claiming, of course, that it was an authentic UFO, and it got cover photo, and it said, "Enormous UFO flies over Mexico City." That's the very low standards of research or real inquest they do. They are willing to accept anything. They aren't willing to consider any alternate explanation on each case. They always retain those cases, even when they have been shown to have a very prosaic explanation. Atualmente, fraudes ou não, as histórias de OVNIs vendem muito bem, o que torna esta época muito frustrante para os céticos. Eles sabem que são cada vez menos considerados. The UFO story is one of the most interesting stories there is. Think about it. Aliens coming here from another world. What an exciting thing if this ever were to happen, if ever were to be real. Believe me, all scientists would love this. But it's not real. It's a fairy tale that people like to believe in. It's interesting. It's wonderful. Whereas the skeptic story simply is, this is not true. That's not interesting. There have been tens of thousands of books written about UFOs promoting the idea, only a few, maybe a dozen or so on the skeptical side, and they don't sell very well. They're telling the truth, but the truth in this case is not interesting. Para nós, a verdade interessa. Continuamos a buscar explicações. Qual era a fonte daquela luz no Brasil? Yes, right there. Ya lo vi. E dos objetos estranhos no céu do México? Ándale. Ahí viene, ahí está. Investigaremos mais quando voltarmos com Os Novos Exploradores. Aqui, toma, não tu.
Pronto. Aí está. Você está assistindo em Os Novos Exploradores, investigando os discos voadores. E assistindo em Os Novos Exploradores, investigando os discos voadores. There it is. The thing is moving. É fácil compreender a fascinação que os OVNIs exercem tanto nos céticos quanto nos que acreditam. Uma visão como a que tivemos no Brasil oferece a sedutora oportunidade de um mistério a ser resolvido. No dia seguinte, à noite em que registramos a imagem da luz sobre a floresta tropical, assumimos o papel de detetives, procurando outras pessoas que também a tivessem visto. Ele veio baixando aqui nessa reta. It came lowering. When it got right there, it went up and took off. It was every night. Toda noite. Every night. Ficou claro que todas as visões aconteciam ao norte, logo após a meia-noite. O que poderia haver lá que estivesse gerando uma luz tão forte? A resposta foi dolorosamente óbvia. A 32 quilômetros do vilarejo fica o aeroporto da cidade de Porto Velho. Verificando a escala de voos, descobrimos que o mesmo voo de Manaus chega todas as noites à meia-noite e 45, a hora em que vimos a luz silenciosa no céu. Parece uma boa explicação, exceto pelo fato de que os moradores da aldeia dizem ter visto um círculo de luzes muito próximo. Talvez uma ilusão de ótica. Nós aprendemos, após 50 anos de relatos de testemunhas oculares, que mesmo as mais confiáveis, que dizem ter visto coisas estranhas, podem estar enganadas. Em 1968, pessoas no Tennessee e outras a 320 quilômetros em Indiana desenharam um OVNI gigante que viram e com detalhes muito precisos, como janelas. Descobriu-se que era um fragmento de um foguete soviético. What, in fact, it was were chunks of luminous debris that were entering the atmosphere, and in the mind's eye, those became windows. These people had never seen anything like this before. So they said, what can it be? Oh, it must be a UFO, a flying saucer. And the mind does the rest. And so the mind filled in the saucer shape or the cigar shape. And those bright objects were windows in the craft. Seems to me very important is this optical illusion of distance appearing very close. Yes. That when there is nothing to, let's say, measure it with. Exactly. It could be here, but it also could be 125 miles away. Well, in the case of the Shoals, Indiana case, the people reported it was at treetop level. Well, meaning if it was very close, it was just at the height of the trees. But if it was 100 miles away, then it would be, let's say, 100 or 200,000 feet, which it was. See it? It's right on the tree line. Para a luz no céu do Brasil, o avião comercial é uma explicação satisfatória. Mas ficaram as perguntas sobre os objetos voadores que vimos do telhado no México. Pedimos ao cético James McGahey que visse as imagens. I want you to see an object that's going to come across the sky. There are a number that I don't know what they are. All I see on the screen is a dot of reflected sunlight. And that's part of the issue here. When you see something you're not used to seeing, you want an explanation. What is this? Yes. Well, the explanation you think of is not the simple one that it's debris floating in the air or insects in the air. The more elegant explanation is spacecraft from another world. But all we're seeing is a spot of light floating in the sky. And it disappears because the light stops reflecting. Right. If you get to the right angle, you can see it faded there. If this was here, you're going to have the most reflected light if it turns this way to the camera.
you won't see as much reflected light, and it will fade. That looks to me like a plane of some That kind. could possibly be a plane that's very far away. You can see an airplane from the reflected sunlight maybe 100 miles away. Wow. Atualmente, a maior parte das discussões sobre os OVNIs gira em torno de imagens como estas. Câmeras de vídeo captam o que parecem ser provas substanciais, mas na verdade deixam muito espaço a interpretações, mesmo para aqueles que acreditam. Mark Rodger é diretor do Centro de Estudos de OVNIs em Chicago. Most of the time, I mean the vast majority of the time, this is going to be something terrestrial, something mundane. But what we've got on this tape is something at the margin of detectability. If this thing was this large on the tape, you and I would look at it and say, oh yeah, that's a kite. But instead we have something that's just tantalizing enough so the skeptics can go one way, believers can go the other way. And so many UFO sightings are like that. Quanto às outras visões no México, é difícil dizer exatamente o que são. Sabemos que 2 vezes por dia balões meteorológicos são lançados do aeroporto da cidade do México e pequenos aviões têm sido utilizados para medir os gases do vulcão fumegante. Sabemos que balões de brinquedos são vendidos em parques ao redor de Puebla. E sabemos que muitos objetos podem nunca ser identificados. Mas isso os transforma em provas de naves espaciais? Não para os céticos, que acreditam que provas de algo tão importante precisam ser mais do que pontos indistintos em um vídeo. Para serem convencidos, precisam de algo realmente notável. Supposing one of the alleged ETs were to say, there's a tiny planet, smaller than Pluto, further out than Pluto, that your astronomers have not yet discovered. But if tonight, at midnight, you'll point your telescopes at that part of the sky, you will discover it. And if, my goodness, there was this tiny planet that we knew nothing about, that would convince me. Yes. Como podemos terminar esta história? Conseguimos desvendar o mistério no Brasil. Vi algo no México que nunca vira. Procuramos uma explicação. Mas nenhum balão meteorológico fora lançado naquele dia e nenhum cientista estava trabalhando. É aqui que as histórias de OVNIs sempre divergem. Os que acreditam verão atividades extraterrestres nos fenômenos. Os céticos procurarão por uma explicação terrena. Que nunca será tão emocionante quanto a expectativa de que uma nave descerá. My God, there it is. What? The thing is moving.